Coisas de Velhos, um podcast do Centro Social da Freguesia de Famalicão, produzido pela Escola Profissional da Nazaré, com o apoio da região Cister e Rádio Nazaré. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Coisas de Velhos, um podcast criado em parceria do Centro Social da Freguesia de Famalicão com a Escola Profissional da Nazaré, através da turma de Comunicação Digital. O meu nome é Ana Rosa Almeida, sou licenciada em Animação Sociocultural e atualmente exerço funções no Centro Social da Freguesia de Famalicão como animadora no Centro de Dia. Este projeto surge com o intuito de desmistificarmos a ideia de que viver numa instituição é uma coisa negativa. Queremos mostrar o lado humano, positivo e cheio de vida que as instituições, inicialmente as instituições no Concelho da Nazaré e do Concelho de Alcobaça, praticam, mas esperamos que com o crescimento do nosso podcast conseguir abranger várias instituições no nosso país e mostrar todo o trabalho que é feito nestas instituições. Neste espaço damos voz aos profissionais que todos os dias cuidam com dedicação. Esperamos partilhar projetos inspiradores e mostrar que o envelhecimento pode ser vivido com dignidade, alegria e afeto. Este podcast também é uma ferramenta educativa para quem escolhe trabalhar na nossa área e com esta população, porque envelhecer é uma conquista diária e falar sobre isso também é um ato de amor. E para iniciar este podcast, vamos falar da nossa própria instituição. Temos connosco os nossos dois primeiros convidados, o Dr. Rui Oliveira, Presidente da Direção, e o Dr. Pedro Rei, Diretor Técnico da nossa instituição. Obrigada por terem aceito este convite e por terem alinhado neste projeto também e dado força para que isto acontecesse. A minha primeira pergunta era pedir ao Dr. Rui para falar um bocadinho sobre o seu percurso profissional, como é que chegou até aqui à instituição e partilhar aqui connosco também o papel da instituição na nossa comunidade. Muito obrigado por esta oportunidade. A gente da direção tem um carinho especial por estas iniciativas. São iniciativas que são muito importantes para se poder dar aqui um bocadinho informação sobre uma realidade que por vezes não estará muito bem reconhecida, ou seja, depois tem aqui algumas dificuldades por perceber que essas respostas para as pessoas, para os velhos, nomeadamente a nível das herpes, que são um bocadinho pouco faladas. E nós queríamos falar porque a nossa instituição está neste momento com um projeto de construção, uma resposta, e portanto achamos que isto é muito importante. Respondendo concretamente à questão do meu percurso, a minha participação numa direção do centro ocorreu sensivelmente há 14 anos, penso que já foi há alguns anos, já 14 ou 15 anos, sensivelmente 15 anos, e foi por um acidente. Nunca tinha sequer pensado em colocar isso como uma possibilidade. Na altura, os momentos da direção da instituição convidaram-me a fazer parte. Fui um pouco surpreendido, vinha um bocadinho com o desconhecimento do que era a instituição, e depois foi algo que se foi entranhando e que nós vamos assumindo e que vai fazendo parte da nossa vida do dia a dia. Tanto no percurso profissional, sou bancário há 35 anos, e acaba por isto ser uma atividade, uma dedicação que a gente acaba por ter. Foi a instituição que nos complementa, para além daquilo que são as nossas obrigações profissionais, as nossas responsabilidades familiares. Isto preenche-nos. E preenche-nos quando nós sentimos que aquilo que fazemos ajuda e vai apoiar pessoas que precisam, vai contribuir para melhorar as respostas para a comunidade. Aliás, o lema da nossa instituição é precisamente esse, é ao serviço da comunidade. E tudo aquilo que fazemos tem esse objetivo, desde a área da infância até a área dos grupos séniores. Este espaço, por exemplo, onde estamos aqui, é um espaço que foi pensado também para isso. Foi também mais uma resposta que se pretendia diferente. E isto permite-me introduzir aqui este tema, que é uma situação que eu penso que é muito comum. Os colaboradores da instituição ouvem muito falar disto, que é falar de nós termos a necessidade
de nos fazendo diferente. E essa necessidade, que seja ela desde os nossos serviços da creche, do serviço de apoio domiciliário, a realidade que temos neste espaço que é o Clube nós queremos também que seja transportado para o nosso projeto que está em construção, que é o estabelecimento residencial para pessoas idosas. E aquela conotação negativa que muitas vezes estas respostas têm, nós temos que trabalhar e temos que aprender a que essa imagem seja diferente. Portanto, temos desafios enormes pela frente, temos muitas coisas para aprender. O papel da direção aqui é um pouco este, é dar abertura, é dar ideias, mas depois a responsabilidade acaba por ser vossa, acaba por ser da Zé Rosa, acaba por ser do Pedro, que são os técnicos que estão no terreno, que lidam com os nossos utentes. E, portanto, a nós, cabe-nos realmente criar-vos as condições e permitir que vocês desenvolvam o vosso trabalho com uma visão diferente, procurando respostas novas e indo ao encontro das necessidades efetivas da nossa comunidade. E isto é um pouco, digamos, um resumo, acho que não daria a pena estar aqui a alongar muito mais, mas é um pouco este. Este é um grande desafio. Isto que estamos a fazer deste podcast insere-se nisto mesmo. Ou seja, queremos começar a fazer coisas diferentes, queremos falar sobre coisas que normalmente não se falam. E é preciso falar nelas, e é preciso batê-las, e é preciso, em conjunto, criarmos respostas que também elas sejam diferentes. Sim, eu acho que realmente este podcast reflete muito a imagem que a direção passa para nós, técnicos, como eu e o Pedro, e também este podcast mostra que realmente o que é que nós queremos aqui no centro é fazer realmente coisas diferentes, passar a mensagem e não só trabalhar dentro de quatro paredes, mostrar que realmente o que nós fazemos lá dentro também passar cá para fora e tirar esta ideia, e aí o papel da direção também passa por ser muito importante e por nos dar esse apoio. O Pedro se calhar concorda comigo, e por nos dar esse apoio e sentir-nos sempre apoiados é sem dúvida uma mais-valia e serve muito é um grande input para nós, eu acho. Agora, Pedro, passo-te a ti. Já tentamos treinar esta parte. Tu és diretor técnico da instituição. Queria também que falasses um bocadinho do teu percurso profissional aqui na instituição. Também, se calhar, apresentarmos se calhar, as valências que a nossa instituição tem. E também, como o Dr. Rui já falou, falar aqui também, se calhar, um bocadinho do projeto que está em construção e que esperamos que seja aqui um grande crescimento para a nossa instituição. Olha, agradecer-te em primeira, Ana Rosa, pela tua atitude, que é sempre proativa, e é com estas pessoas que também nós vamos nos juntando um bocadinho a estas sinergias que o Presidente acabou de falar, o Presidente Rui Oliveira, nesta questão do ser diferente, aqui um bocadinho nesta inquietação que nós temos constante em proporcionar sempre respostas que sejam adequadas às necessidades, porque a nossa realidade está a mudar todos os dias, as pessoas estão a mudar todos os dias, né? Estamos a falar de velhos e os velhos da amanhã não são iguais aos velhos de hoje, e então as instituições têm que interrogar-se, né? Como é que nós vamos acolher estes novos utentes, estes novos habitantes, não é? Das nossas instituições. E é muito importante que estarmos todos alinhados nisto, e a direção é fundamental, é o primeiro suporte. Nós temos essa sorte, temos a sorte de ter uma direção arejada, ter uma direção que tem conhecimento e que nos impele sempre e que nos dá sempre espaço para nós progredirmos. E também aqui um bocadinho à tua questão, sou assistente social, estou como diretor técnico desde 2016, também já tenho um caminho na instituição, nos órgãos sociais, fiz parte da direção e depois dos órgãos sociais. Conheço esta casa, também foi um bocadinho, também vim assim um bocadinho sem saber ao que vinha, não é? Quando vim para a direção, depois a gente isto vai se impregnando, não é? E depois também não surgiu esta possibilidade de vir para a instituição, e é com muito gosto que desempenho e faço parte desta equipa, que sou apenas um elemento desta equipa que é o Centro Social. Pronto, nós atualmente somos uma instituição com 25 anos que
que teve um desenvolvimento muito grande. Atualmente temos creche com 65 crianças, serviço de apoio domiciliário para 37, centro de dia para 25 pessoas, temos o Clube Nós, que diariamente estão 12 pessoas, fazemos a cantina social para todo o concelho e agora estamos com este projeto que é a ERP, pronto, que é um grande desafio, que nos deixa aqui um bocadinho nervosos, né? Como é que vamos pôr esta valência a funcionar, e que, para além de ser uma casa bonita, não é que seja um lugar de vida, que é um bocadinho isto que nos impele enquanto profissionais, é criarmos que estas valências sejam respostas e sejam lugares de vida onde as pessoas se sintam pessoas, não é? Isto, em vez de falarmos hoje o nosso podcast é sobre velhos, não é? Exato. Mas se nós colocarmos as lentes no sítio, né, nós estamos a falar de pessoas, não é? E então como é que nós damos dignidade a essas pessoas? Nós também temos tido a sorte de também ter encontrado parceiros, andamos num caminho de cuidados em humanitude, que acho que é fundamental. Acho que respeitar aqui a dignidade das pessoas acho que é a chave. Essa era uma das perguntas que eu te ia fazer, realmente, porque acho que é aí que nós somos diferentes, eu acho, porque uma das coisas, eu falo por mim, porque estou há pouco tempo nesta instituição, há cerca de um ano e meio, venho de outra instituição, outra IPSS, mas com uma maneira de agir e de pensar, se calhar, um bocadinho mais antiga. E o que eu encontro aqui, realmente, é que, seguindo esta pedagogia que tu estavas a falar, da humanitude, conseguimos fazer a diferença e conseguimos parar para pensar em coisas que, se calhar, noutras instituições pode não acontecer. E também é essa mensagem que nós queremos passar. E queria que tu falasses um bocadinho mais sobre essa parte, sobre a humanitude, se bem que nós esperamos ter um episódio que seja a falar sobre a pedagogia da humanitude, mas queria que tu partilhasses também um bocadinho os cuidados que nós temos diariamente e que passamos às nossas equipas, e para serem praticados para estas pessoas, vê-los como pessoas, com dignidade, e eu acho que é por aí que passa muito a mensagem deste podcast, daí termos escolhido a frase descomplicar a velhice é coisa de quem se importa, e o objetivo é esse, é descomplicar, e as pessoas verem que realmente coisas tão simples e atos tão simples podem descomplicar e as pessoas podem sentir as coisas de outra forma. E eu vi que falasses assim um bocadinho mais sobre... Uma forma também sucinta, isto é nova origem, né? A origem vem sempre da direção. Nós tínhamos esta inquietação, sempre à procura, temos que encontrar uma forma de acolher e de servir as pessoas o melhor possível, e andámos à procura de formação. Colocámos à direção a possibilidade de fazer a formação de cuidados e humanitude, que é uma filosofia que nasceu em França, uma forma de cuidar que nasceu em França há 50 anos e que está aqui em Portugal implementada pela Viomi. E pronto, e esta formação deu-nos aqui as tais lentes que nos permitem hoje ter um novo olhar sobre os cuidados. Nós normalmente nas instituições temos tanta coisa para fazer que focamos muitas vezes, às vezes, na tarefa, né? O que é que temos que fazer? Temos que dar o banho, temos que fazer higiene, pôr o creme, né? E esquecemos da pessoa. Pronto. E não é por mal. Não é por mal. E se fazemos, ninguém faz isso por mal. Nós queremos o melhor e achamos que estamos a fazer o melhor. Mas com um bocadinho de jeito, nós nas instituições acabamos também por nos substituirmos às pessoas. Aqui um bocadinho os cuidados e humanitude é centrar os cuidados na pessoa, é respeitar, e para centrar os cuidados na pessoa, a pessoa tem que se sentir pessoa. Então, para se sentir pessoa, ela tem que nós temos que respeitá-la enquanto individualidade. Portanto, temos que respeitar os seus gostos. Temos que
temos que nos relacionar com ela, temos que dar-lhe a opção de escolha, temos que lidar com que eles se sintam que são habitantes e não são apenas utentes ou clientes. Esta questão do habitante é a pessoa sentir que está em casa. Pronto, dentro dos condicionalismos que nós temos no serviço de apoio domiciliário, no centro-dia e depois na ERP, como é que nós podemos fazer com que as pessoas sintam que ela é a casa delas? É um bocadinho a casa delas, não é? E então é centrando um bocadinho nesta individualidade da pessoa. Por exemplo, coisas muito concretas. Portanto, as pessoas poderem fazer o que ainda conseguem fazer. Até se pode estar já numa fase muito debilitada, mas se conseguir lavar o peito ainda, ok. Isso é darmos essa dignidade à pessoa. Ou porque não escolher a roupa? Nós, com um bocadinho da nossa infusão, vamos vestir a pessoa com a roupa que está à mão ou que achamos que é melhor. E às vezes não perguntamos porquê, queres a amarela ou queres a azul? Não é? Ou queres a vermelha? Por exemplo, darmos a opção de escolha. Queres pão com manteiga ou pão com fiambre? Tudo isto faz um bocadinho a diferença porque perguntamos à pessoa. Exato. Ela tem vontade própria, tem dignidade. A dignidade passa um bocadinho por aí. E ter sempre a preocupação de ouvir, não é? Agora para o Dr. Rui. Em relação ao nosso projeto da ERP, qual é para si, quais são os seus medos, se os tem, o que é que acha, que dúvidas é que tem, se acha que todas as escolhas, porque nós discutimos muito escolhas, inclusive a escolha do chão, escolher portas, tudo isto influencia para que aquela casa tenha as condições que nós achamos neste momento serem certas para desempenhar, para prestar um bom serviço para quem lá vai viver. Mas quais são os seus medos, os seus receios perante a comunidade que encontra, perante a realidade que nós temos hoje em dia? Quais são, no papel da direção, quais são os receios, os medos? Olha, este projeto dividiu em duas fases. Há uma primeira fase que está a ser trabalhada há muitos anos. O projeto sofreu imensas alterações. Sujeitámos o projeto a uma candidatura, também foi um processo demorado de aprovação. Tudo o que envolve na parte financeira, na parte física da construção, nas opções que ainda hoje, em plena obra, se mudam, ao fim de tanta reflexão e tantas análises, e portanto isto não causa medos, é estimulante e é um desafio. E eu não colocava a palavra medo, mas era, digamos, um tema que era de uma preocupação. A gente fala muito isto na direção e penso que partilho também com os técnicos, que é, a gente pode ter uma casa muito bonita, a arquitetura espetacular, o chão é lindíssimo, os pormenores todos XPTO, tudo muito bem. Se não tivermos uma boa equipa e um serviço com aquilo que nós ambicionamos, e um pouco agora o Dr. Pedro falou, das pessoas que lá estejam, seja respeitada a dignidade, de terem opções de escolha, de terem aquelas que ainda tenham autonomia, promovermos essa autonomia às pessoas, não as condicionarmos, ser um lugar de vida. Esse é o grande desafio, essa é a grande preocupação, se nós conseguimos ou não concretizar. E eu às vezes digo, se não for para fazermos isto, eu às vezes fico aquela sensação que então não terá valido a pena ter feito. E portanto o nosso grande desafio, e digamos, não é um medo, também é estimulante e é desafiante, e quando a gente trabalha com uma equipa e nos momentos em que temos dúvidas, o importante de se trabalhar em equipa é isto, é que ajudamos e amparamos uns aos outros, e as forças que nascem, né? E eu tenho tido essa sorte também. Temos uma direção que era composta por 5 elementos, neste último mandato alargámos a 10. E 10 parecia que era uma situação que iria dificultar a gestão, por exemplo, das reuniões. E aquilo que é o balanço, e já estamos a falar que isto é uma realidade já dos últimos cerca de 3 anos, é muito positiva, porque os contributos que todos dão, os apoios que todos dão, permitem-nos encarar com otimismo este desafio. Temos uma noção muito clara que a aposta passa pelas pessoas que trabalharão, que vão lá trabalhar na dar a resposta. Daí a nossa preocupação na formação, a nossa adesão, quando o Dr. Pedro nos propôs as formações em humanitude, achámos que
era naquela altura, e já foi há cerca de 3 anos, que devíamos iniciar o processo. O processo conseguia iniciar no dia em que se aderir a resposta. Esse processo é um processo contínuo, que tem de ser continuado, tem de ser sempre melhorado, e há sempre coisas que nós conseguimos descobrir e encontrar. E estamos a empenhar aqui nisso. E esse realmente é o meu receio, é se nós vamos conseguir ou não dar resposta àquilo que pretendemos de criar um serviço diferente, uma resposta diferente, e realmente retirar aquele estigma daquela palavra das pessoas quando chegam a uma determinada fase da vida que iam para os lares e que eu um pouco quase que ser separadas do resto da comunidade e iam ficar ali para não serem visíveis. Nós queremos que as pessoas que estejam na nossa instituição continuem a ter visibilidade e termos projetos que têm a ver depois com o próprio projeto e com a arquitetura, de as trazer para o exterior, estarem presentes, de estarem a partilhar com a comunidade a sua vida também. Agora isto levanta muitas questões, é muito desafiante, mas também temos uma confiança enorme, porque também temos uma equipa de pessoas e de técnicos que aderiram e que estão também de corpo e alma para conseguir realizar este projeto. Sim, sem dúvida. O que eu ia perguntar era, vocês, imaginando-vos daqui a 30, 20, 30 anos, consoante a vossa idade, mas viam-se a utilizar os vossos serviços, os serviços da vossa instituição? Acham que como é que se iriam sentir como utentes da vossa instituição neste momento? Posso dar a resposta. Essa é uma das questões que eu coloco, que acho que como orientação é, nós quando pensamos nas várias soluções, pensar assim, se eu fosse eu que estivesse lá e estivesse como utente, gostaria de me integrar, e se eu conseguir analisar para mim, não é para os outros, porque para os outros é mais fácil a gente determinar o que acha que é bom ou que não é bom, ou que é mau. A gente tem que olhar o que era para mim. E eu gostaria, se nós conseguirmos aplicar este critério nas análises e nas decisões, será um caminho para conseguirmos chegar àquilo que pretender. E eu daqui a analisar, só o Dr. Pedro disse, os velhos de hoje não serão iguais aos do futuro. Os futuros vão ter necessidades e iam ter gostos e preferências diferentes. Aqui as instituições têm que ter esta capacidade de responder e de serem dinâmicas e de estarem prontas para a mudança. Eu acredito que muitas vezes as instituições definem uma situação, depois ficam naquele momento era a melhor solução, seriam as melhores respostas, mas depois não acompanham esta evolução. E nós queremos estar também a fazer diferente e queremos ter esta capacidade de nos adaptarmos àquilo que efetivamente lá está. Focarmos nas pessoas, não nos focarmos nas tarefas, nos serviços, no estava programado e no planeamento. Nós temos desafios muito interessantes para tentar implementar na instituição, em que realmente as pessoas tenham alguma opção de escolha, escolher, passa pelas refeições, passa por situações em que não estejam vinculadas a horários, a que haja aqui uma abertura. E portanto este vai ser realmente o desafio. E eu digo sempre, como é que eu gostaria de ser tratado? A partir daqui, acho que se conseguem encontrar soluções. E tu, Pedro? Ana Rosa, eu acho que nós temos. Eu vou ser um velho muito rabugento. Quando não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas acho que nós cuidamos bem. Temos caminho ainda para fazer. Temos muito caminho ainda para fazer, mas isso acho que nunca vamos estar. Quando estivermos satisfeitos, acho que paramos, não é? Portanto, nós temos que ter sempre esta inquietação. Não é dizer, olha, agora isto está tudo a correr bem, somos um espetáculo. Não. Ok, vamos tendo sempre esta inquietação. Mas, e acho que o que também é muito importante aqui também referenciar, por exemplo, aqui o Clube Nós. O Clube Nós vem um bocadinho deste ímpeto também de dar resposta aos novos desafios que se prendem ao envelhecimento. E este envelhecimento também é utilidade. Os velhos, as pessoas velhas, perdem muita coisa, mas têm tempo que nós novos não temos e que às vezes não vimos. E têm uma vida já, e têm conhecimentos que devem de ser partilhados, ainda são muito úteis para a sociedade. Este projeto também foi contagiado
precisamente por um projeto que foi a avó que veio trabalhar. Portanto, acho que isto é importante, este contágio, nós nos contagiarmos as instituições, os projetos e criarmos estas respostas que são fundamentais para os tempos que aí vêm, em que temos um país envelhecido e vamos contribuir para que se cuide bem em Portugal. E nós trabalhamos muito, e agora falo ali um bocadinho do Centro-Dia, e este ano foi se calhar a nossa, onde nos centramos mais, foi nas parcerias e na intergeracionalidade, que é uma coisa que tu nos incutes muito e fazemos por isso, porque também temos no mesmo edifício, isto de explicar, que de um lado temos a parte de creche e do outro lado temos a parte de Centro-Dia, mas que temos um espaço em comum onde tanto uma população como outra se encontram. E nós promovemos esses encontros e promovemos essa intergeracionalidade. E aí também falar um bocadinho das parcerias. Hoje em dia estamos aqui a gravar este podcast, também com uma parceria e também trabalhar essa parte da intergeracionalidade. Hoje não temos aqui os nossos utentes a serem entrevistados, mas esperamos que noutros episódios isso aconteça. Mas queria também partilhar aqui a parte de a parceria que nós fizemos também com a EPN, através da turma de desporto com os nossos idosos, em que nós os levávamos até ao pavilhão municipal da Nazaré a ter uma aula de desporto com os colegas destes meninos que estão aqui connosco, e foi sem dúvida uma parceria fantástica. Eles próprios podem dar esse feedback, mas é destas parcerias que nós ficamos enriquecidos. Eu, como técnica, fico envaidecida porque realmente é uma parceria que funciona e que foi muito positiva, porque houve partilha de momentos, houve cantoria, houve histórias, não houve só ginástica, não houve só a parte técnica e depois ir embora, não, houve partilha, e eu acho que passa muito por aí, que é uma das coisas que nós trabalhamos muito aqui na nossa instituição. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Olha, eu só em relação às parcerias, as parcerias são fundamentais e é a forma que nós temos de nos abrir à comunidade, e nós não fazemos nada sozinhos. Exato. Nós não fazíamos nada sozinhos. E estamos a falar novamente de pessoas, não é? Se retirarmos, nós temos as crianças na creche e temos essa sorte de ter novos e velhos juntos, não é? Mas quando os vimos naquele pátio intergeracional, nós, ao colocarmos os óculos novamente, estamos a ver relação de pessoas. Às vezes temos que ver se são pequeninos ou se são velhos. São pessoas que ali estão. Isso é bonito, e é isso que, quando às vezes nós trabalhamos, olhamos para aquele pátio e vimos uma aula de música em que estão novos e velhos, e é isso que nos dá ânimo para continuar e dar-nos aqui que estamos a trilhar um caminho bonito. Exato. Não sei se o Dr. Bico quer acrescentar alguma coisa. Só manifestar e forçar a satisfação deste podcast e da realização. Foi um desafio que a Rosa colocou numa determinada altura, e na altura levantaram-se algumas questões. Eu lembro-me, tinham dito que as ideias, quando são boas, independentemente das dificuldades e dos obstáculos que pudessem estar naquele momento a surgir, poderiam parecer que impossibilitariam a realização, e disser, não, então vamos desenvolver a ideia. E depois logo se vai ver a questão desses tais problemas que se resolveriam ou não. E pronto, e hoje é realmente, ao fim de vez em quando brincava a perguntar todo quando é que o podcast estava pronto, e agora realmente hoje é uma realidade. Estamos aqui com a primeira sessão e dar-lhes parabéns. Obrigada a vocês também por terem vindo e mais uma vez pelo apoio. E desta forma terminamos este primeiro episódio com a apresentação do nosso Centro Social da Freguesia de Famalicão. No próximo episódio esperamos contar com a presença de duas diretoras técnicas, que neste caso vêm representar duas instituições do Concelho de Alcobaça, e dizer-vos que este podcast também é mensal. Podem encontrá-lo nas plataformas digitais
conta também com o apoio da Rádio Nazaré e do Jornal Região Sister. E esperamos que continuemos aqui a trabalhar e a desmistificar e a falar sobre tudo o que envolve esta coisa de ser velhos. Pronto. Obrigada. Coisas de Velhos, um podcast do Centro Social da Freguesia de Famalicão, produzido pela Escola Profissional da Nazaré, com o apoio da Região Sister e Rádio Nazaré.